Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast, dessa versão em áudio ou em vídeo, depende de como você está assistindo ou ouvindo, seja no YouTube ou no Spotify, do Livro de Mórmon comentado. Hoje vamos ler e comentar 1 Nefe, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 31. Então, primeiramente eu vou ler aqui esses versículos, depois vamos fazer alguns comentários, tirar algumas lições importantes que podemos aprender algumas coisas aqui nesse trecho, tá bom? Muito obrigado a você que está participando desse projeto, né, ouvindo, assistindo o Livro de Mórmon comentado. Que prazer, que bom poder fazer companhia para você onde você estiver, seja na sua casa, caminhando na academia, arrumando a casa, lavando a louça e ouvindo esse episódio. Muito, muito bom ter essa oportunidade de estar com você juntos aqui, lendo esse livro especial e também tirando algumas lições para a nossa vida, tá bom? Então vamos iniciar agora a leitura e então depois os comentários dos versículos de hoje. Lamã, porém, fugiu de sua presença e contou-nos que Labão havia feito. E começamos a afligir-nos grandemente, e meus irmãos estavam prestes a voltar para junto de meu pai no deserto. Mas eis que eu lhes disse: assim como vive o Senhor e vivemos nós não desceremos para o deserto onde está nosso pai, até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Sejamos, portanto, fiéis aos mandamentos do Senhor. Desçamos, pois, a terra da herança de nosso pai, porque ele deixou ouro e prata e toda espécie de riquezas, e tudo isso ele fez por causa dos mandamentos do Senhor. Porque ele sabia que Jerusalém deveria ser destruída por causa da iniquidade do povo. Pois eis que rejeitaram as palavras dos profetas. Portanto, se meu pai permanecesse na terra depois de haver recebido ordem de fugir, eis que pereceria também. Assim, foi necessário que fugisse da terra. E eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros para que preservemos para nossos filhos o idioma de nossos pais, e também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhes foram dadas pelo Espírito e poder de Deus, desde o começo do mundo até o tempo presente. E aconteceu que, com essas palavras, persuadi meus irmãos a permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus. E aconteceu que descemos a terra de nossa herança, e recolhemos nosso ouro e nossa prata e nossas coisas preciosas. E depois de havermos reunido essas coisas, subimos novamente à casa de Labão. E aconteceu que entramos na casa de Labão e pedimos-lhe que nos entregasse os registros que estavam gravados nas placas de latão, pelos quais lhe daríamos nosso ouro e nossa prata e todas as nossas coisas preciosas. E aconteceu que quando Labão viu que nossos bens eram muito, cobiçou-os, de modo que nos pôs para fora e enviou seus servos para nos matarem, a fim de apoderar-se de nossos bens. E aconteceu que fugimos dos servos de Labão e fomos obrigados a abandonar nossos bens, e eles caíram nas mãos de Labão. E aconteceu que fugimos para o deserto, e os servos de Labão não nos alcançaram, e escondemo-nos na cavidade de uma rocha. E aconteceu que Lamã se enfureceu comigo, também com meu pai, e também Lemuel, porque deu ouvidos às palavras de Lamã. Lamã e Lemuel usaram, portanto, de expressões rudes para conosco, seus irmãos mais jovens, e açoitaram-nos com uma vara. E aconteceu que, enquanto nos açoitavam com uma vara, apareceu um anjo do Senhor, que, pondo-se à frente deles, lhes disse: por que açoitais vossos irmãos mais jovens com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante, devido à vossa iniquidade?
Eis que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. E depois de nos haver falado, o anjo partiu. E depois que o anjo partiu, Lamã e Lemuel começaram novamente a murmurar, dizendo: Como é possível que o Senhor nos entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso e pode comandar 50. Sim, ele pode mesmo matar 50. Por que não a nós? Muito bem, agora vamos para alguns comentários referente a esses versículos que acabamos de ouvir, algumas lições que podemos tirar aqui para poder aplicar na nossa vida pessoal, tá bom? Então vamos lá. O contexto aqui, eles estavam tentando buscar as placas de latão na casa de Labão, e a primeira tentativa deu errada. Então, os irmãos de Nefe prontamente estavam prontos a desistir, porque deu errado. Ao primeiro sinal que algo deu errado, eles já queriam desistir e voltar para trás. Nefe persuadiu eles, né, e deu uma ideia. Ele disse assim, vamos lá na nossa casa, porque o pai deixou muitas coisas. Ele deixou as riquezas, todas as coisas de valor ficaram na casa. A gente não conseguiu levar para o deserto. Vamos lá pegar essas coisas, vamos até Labão e vamos então oferecer para eles essas coisas para poder, assim ele vai aceitar e vai nos entregar. Vamos oferecer para ele uma troca. Nós vamos dar todos os bens do pai que ficaram lá em casa, vamos dar para o Labão e em troca vamos pedir as placas. A ideia era muito boa. Então eles fizeram isso. Aqui diz assim, que eles foram, né? E depois de havermos reunido essas coisas, subimos novamente à casa de Labão. E aconteceu que entramos na casa de Labão e pedimos-lhe que nos entregasse os registros que estavam gravados, pelos quais lhe daríamos nosso ouro, nossa prata e todas as nossas coisas preciosas. Então aqui eles fizeram uma oferta para Labão, uma oferta que era a melhor oferta que eles poderiam fazer. Eles estavam dando tudo que eles tinham para poder pegar as placas de latão em troca daquilo que eles queriam. Então era algo justo, era algo que eles estavam realmente mostrando que eles estavam dispostos, né, a pagar, digamos que qualquer preço possível para eles ali, naquele momento, o preço mais elevado, né, que era entregar tudo que eles tinham em troca das placas de latão. E deu errado. Mesmo assim, Labão não aceitou. Labão cobiçou, era um homem cobiçoso, né, que cobiçava, gostava muito de bebida e cobiçar as coisas, e ele cobiçou, e ele quis pegar aquilo, roubar aquilo e ficar, e ele conseguiu. O Nefe e os irmãos dele tiveram que fugir e ficou para trás das coisas. Então imagine que a situação realmente não era fácil. Eles passaram por uma dificuldade muito grande, tanto Nefe como Lamã e Lemuel. Eles realmente acabaram de perder tudo que eles tinham. Eles já tinham deixado o que eles tinham para trás quando eles foram para o deserto e deixaram sua casa em Jerusalém. Agora eles voltaram para Jerusalém, pegaram o que tinha sobrado lá e acabaram de perder tudo aquilo também. Então, você já deve ter tido a experiência de perder alguma coisa. É muito decepcionante e triste perder algo. A gente fica muito chateado, muito chateado. Então eu imagino que aqui realmente foi algo bem difícil para Lamã, Lemuel e Nefe. Ter que aceitar que eles acabaram de perder agora de uma vez por todas tudo que eles tinham. Tudo que tinha ficado para trás eles perderam. E o pior, perderam e não receberam o que eles queriam em troca, que eram as placas. Então aqui tem uma lição, porque na primeira tentativa que deu errada, Lamã e Lemuel já estavam prontos para desistir e voltar para junto do pai e dizer: pai, deu errado, não conseguimos, e Labão não entregou as placas e fizemos nosso melhor. Mas é interessante porque Nefe diz que persuadiu eles e falou assim, assim como vive o Senhor e vivemos nós, não desceremos para onde está nosso pai até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Então aqui é mais uma lição grandiosa de Nefe.
quando deu errado, ali as coisas sempre vão dar erradas na nossa vida, mesmo quando nós estamos fazendo algo certo. Aqui eles estavam fazendo algo certo e mesmo fazendo algo certo deu errado. Muitas vezes nossa vida vai ser assim, nós estamos fazendo algo certo e ainda assim vai dar errado. Às vezes nós temos a ilusão de que o simples fato de estarmos fazendo algo certo garante que tudo vai dar certo, que nada vai dar errado, que vai ficar sempre tudo bem. Afinal, estamos fazendo o que é certo, estamos fazendo a vontade do Senhor. Afinal, aqui eles estavam seguindo o conselho do profeta Leí, e eles estavam indo cumprir as ordens de um profeta do Senhor, um líder do Senhor. Tinha pedido para eles ir buscar as placas. O que poderia dar errado? E na verdade vimos que aqui, pela segunda vez, estava dando tudo errado. E eles estavam sem perspectiva nenhuma. Então, aqui é uma lição importante, que quando as coisas derem errado na nossa vida, na sua vida, lembrar desse exemplo de Nef. Nef disse assim, não, pera lá, vamos lá, o Senhor nos mandou, e assim como vivemos nós, e não desceremos ao deserto até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Então, quando algo der errado na nossa vida, na sua vida, e você pensar em desistir, lembre desse exemplo de Nef. Não desceremos para o deserto até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Quando você estiver pensando em desistir de um chamado, de uma responsabilidade que Deus lhe deu, porque está dando tudo errado, porque as coisas não estão sendo como planejado, lembre de Nef. Não desceremos até havermos cumprido tudo que o Senhor nos ordenou. Quando no seu casamento começar a surgir os problemas normais do casamento, as provações, as dificuldades, e você estiver pensando em desistir, largar tudo para trás, lembre do exemplo de Nef. Não desceremos para o deserto até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Quando você estiver pensando em desistir de você mesmo, por causa dos seus erros, das suas falhas, porque você caiu de novo em algo que você já tinha caído no passado e você prometeu nunca mais cair, e você estiver pensando em desistir inclusive da sua vida ou de você próprio, lembre de Nef. Não desceremos ao deserto até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Que lição maravilhosa! Não desistir quando as coisas dão errado, quando as coisas não acontecem como planejado. Outra lição é que o fato de estarmos fazendo a coisa certa não garante que vai dar tudo certo o tempo todo. O fato também de algo dar errado não garante que é errado aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes podemos pensar porque o fato de algo estar dando errado significa que aquilo não é para nós, ou que é algo errado, que devemos desistir. E nem sempre é assim. Nef estava fazendo algo grandioso aqui com seus irmãos e estava dando tudo errado, mas isso não significava que pegar as placas era algo errado, era algo que eles tinham que desistir, apenas não estava ainda no ponto certo, e nós vamos ver que mais para frente eles vão ter sucesso com essa designação. Outra lição importante, vamos analisar agora aqui mais alguns versículos, e tem uma lição grandiosa aqui para nós também. Lamã, Lemuel, Nef, os irmãos acabaram de passar por uma grande humilhação. Foram humilhados enquanto estavam procurando fazer a vontade do Senhor. Eles estavam realmente dispostos, tinham se mostrado desejosos de fazer, tinham vindo até o local da sua missão e ali tudo deu errado. Labão perseguiu e só não matou eles porque eles se esconderam na cavidade de uma rocha. Então tudo deu errado. E qual foi a reação de Lamã e Lemuel? Diz assim: Lamã se enfureceu comigo, e também com meu pai, e também Lemuel, porque deu ouvidos às palavras de Lamã. Então aqui Lamã, ele se enfureceu, ele ficou com raiva, muita raiva. E aqui Nef diz que ficou com raiva de Nef e de seu pai, ou seja, do profeta, que também significava nesse momento o líder dele, o líder religioso, o líder da igreja. Então, temos que tomar muito cuidado quando as coisas derem erradas na nossa vida, para que nós não enchamos nosso coração com esse sentimento que Lamã encheu, de furor, de raiva. Raiva de quem está ao redor,
raiva dos líderes da igreja. Afinal, quem tinha dado aquela missão ou aquele chamado para Lamã, Lemuel e Nefe era o profeta, era Leí. Como assim? Ele deu um chamado que quase acabou com a nossa vida. Como assim? Ele nos chamou para algo que deu tudo errado, fracassado. Não, isso não está certo. Leí não deve ter orado, não deve ter buscado revelação para esse chamado que ele nos deu. Isso está tudo errado. Como pode? A gente quase morreu. Deixamos tudo para trás, largamos nosso ouro, nossa prata, nossos bens preciosos e Labão quase nos matou. Só não matou porque a gente correu muito. Como assim? E eles estavam com muita raiva. E nesse momento de raiva, quando a raiva estava dominando, diz que eles usaram de expressões rudes e açoitaram seus irmãos com uma vara. Esse sentimento de raiva ele é muito, muito perigoso. E é um sentimento que todos nós, em algum momento, acabamos tendo esse sentimento. A raiva é um sentimento, é uma emoção que, por certos momentos, ela pode tomar conta do nosso coração. E sempre que a raiva ela estiver dominando nossas emoções, tudo o que nós fizermos, que nós falarmos, pode se transformar numa arma perigosa. Nós podemos, nesses momentos, tomar decisões que vão arruinar uma vida para sempre, para sempre. Então, todos nós devemos estar muito, muito vigilantes quando o sentimento de raiva estiver sobre nós. E ele sempre virá. Quando as coisas dão erradas, quando alguém nos ofende, nos magoa, nos trai, quando algo não acontece como nós queríamos que acontecesse, como nós esperávamos que acontecesse, que é o caso aqui de Labão, de Lamã, Lemuel e Nefe. Eles estavam a serviço de Deus, fazendo algo que o Senhor tinha pedido e ainda assim estava dando tudo errado. Como assim? Isso foi o necessário para que Lamã enchesse seu coração de furor. E, dominado por esse sentimento, por essa emoção de raiva, ele açoitou seu irmão. E é interessante que diz que ele usou de expressões rudes, pesadas, palavrões, ofensas. A língua se transformou numa verdadeira metralhadora. E ainda se não bastasse, ele agrediu fisicamente, com uma vara, açoitou com a vara seu irmão. Então Lamã, ele não tinha controle sobre as suas emoções. Ele deixou com que o sentimento de raiva dominasse ele quando as coisas deram erradas. E ele foi muito grosseiro, muito maldoso com seus irmãos. Lemuel não era como Lamã, mas Lemuel ele era uma pessoa muito suscetível. Ele era muito Maria vai com as outras. O que aconteceu? Aqui diz que ele deu ouvidos às palavras de Lamã. E então os dois se uniram para usar expressões rudes e os dois também açoitaram com uma vara. Mas Lamã, ele iniciou. Lemuel, ele não teve essa ideia inicial. Ele não estava tão dominado. Mas por ele ter dado ouvidos a Lemuel, ele foi levado pelo mesmo sentimento. Então, é algo muito importante que cada um de nós avalie. Será que eu não tenho sido muito grosseiro nos momentos em que as coisas dão erradas? Nos momentos em que as coisas não dão certo como eu gostaria? E essa avaliação pode ser muito útil desde as coisas corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, no trânsito, quando alguém me corta, alguém entra no meio, entra na minha frente com o carro, quase bate no meu carro. Como que eu reajo? Será que eu já saio xingando, buzinando? E eu não estou falando que nós devemos então aceitar que as pessoas pisem, passem por cima de nós e está tudo bem. Mas o fato é que não faz sentido e não justifica que uma ofensa transforme o meu sentimento e me transforme em uma pessoa cheia de raiva, cheia de rancor, cheia de discórdia. E então é importante que cada um de nós avalie como eu tenho agido nos momentos de tensão, quando as coisas dão errado, quando as coisas não acontecem como eu esperava. Eu tenho reagido como uma criança mimada, que grita, que esperneia, que chora e que, como Lamã e Lemuel, usa de expressões rudes e às vezes até da vara para açoitar.
Será que eu não tenho usado da vara para açoitar meus filhos no momento de raiva e não por educar eles, mas apenas para poder satisfazer aquele sentimento de raiva que está aflorado em mim? Então, tudo isso são lições para nós podermos aprender e tomar cuidado. Aqui tem uma escritura em 3 Nef 11, bem conhecida, 3 Nef 11, 29, que diz assim, ó: Pois em verdade vos digo que aquele que tem um espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Então, o espírito de discórdia, a raiva, a cólera não são de Deus, não são do Senhor. Independente se eu estou com toda a razão, se eu tenho toda a razão para xingar, para ofender, porque eu estou com toda a razão, eu não estou justificado a fazer isso. Nada justifica o espírito de discórdia, a raiva e a cólera. Se eu tenho nessas coisas no meu coração, elas não são do Senhor. Elas não vêm do Senhor. Em hipótese alguma, a raiva ou a violência, ela vem do Senhor. Mesmo que seja para defender algo correto, algo justo, algo sagrado. Mesmo assim, a discórdia não é do Senhor. Ele próprio falou aqui que o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo. Então, que nós possamos avaliar nossos sentimentos e tomar muito cuidado com o sentimento de raiva e não deixar com que ele domine as nossas emoções, para que nós possamos nos tornar assim como Lamã, que machucou tanto de maneira verbal como fisicamente as pessoas que estavam próximas dele, por não dominar o sentimento de raiva. Agora, para concluir o estudo de hoje, temos aqui no final, imagine a seguinte cena: Lamã e Lemuel, por serem os irmãos mais velhos, tinham mais força, e aqui eles estavam usando uma vara para bater nos seus irmãos. Meio do deserto, tinha ninguém para ajudar Nef e Sam para salvar eles. O que o Senhor fez? Mandou um anjo. E diz assim: E aconteceu que enquanto eles nos açoitavam com uma vara, apareceu um anjo do Senhor, que pondo-se à frente deles, disse: Por que açoitai vossos irmãos mais jovens com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante devido à vossa iniquidade? Eis que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. Então aqui o anjo apareceu, e o anjo questionou por que eles estavam batendo, açoitando neles. E falou: olha, voltem lá em Jerusalém, o Senhor vai entregar as placas para vocês. Voltem e vai dar certo. E aí o anjo apareceu. Imagine a cena de ver um anjo. Imagine o momento. Um anjo na sua frente, com vestes santas. Um ser imaculado na sua frente, falando com você. Ele apareceu para Lamã, Lemuel, Nef e Sam. E depois, logo após, diz assim: depois de nos haver falado, o anjo partiu. E depois que o anjo partiu, Lamã e Lemuel começaram novamente a murmurar. Então aqui tem uma grande lição. Uma grande lição. Lamã e Lemuel, eles viram um anjo. Eles ouviram um anjo, viram um anjo. Mesmo assim não se converteram. Muito interessante. A verdadeira conversão, ela não vem de visões ou experiências espirituais. Eles tiveram uma experiência espiritual sagrada, viram um anjo, ouviram um anjo na frente deles aqui. Mas isso não foi suficiente. Diz que foi apenas o anjo virar as costas e imediatamente eles começaram novamente a murmurar e reclamar e ainda questionar o que o anjo falou. E diziam: como é possível que o Senhor nos entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso. Como assim? Então, esse é um
um padrão importante para nós entendermos que as pessoas não são e não serão convertidas por visões ou nem por experiências espirituais. Às vezes nós pensamos, se fulano visse, pessoa que eu amo tanto, que eu gostaria que fosse para a igreja, que aceitasse o evangelho, se ela visse um anjo, se ela visse o profeta, se ela visse um anjo, ela ia saber que a igreja era verdadeira. Mas isso não é. O que faz a conversão verdadeira é um processo de dentro para fora, em que a pessoa, ela está disposta a ouvir e aplicar a vontade do Senhor. É aplicando as verdades do Evangelho que nós recebemos um testemunho e a conversão sobre essas verdades. Lamã e Lemuel, eles não foram convertidos porque viram um anjo. Eles não foram. Isso não foi suficiente, porque não é dessa forma que a conversão acontece. A verdadeira conversão, ela é de dentro para fora. E o fato de uma pessoa ver um anjo pode não significar nada se o coração dela estiver fechado. E isso vale por outro lado também. Muitas vezes nós nos cobramos, nos culpamos, porque parece que não somos capazes de acessar o coração de uma pessoa que nós gostaríamos. Talvez alguém que nós servimos e que não tá nem aí para o que nós falamos ou ensinamos, ou quando nós falamos parece que falamos para as paredes. Aquela pessoa não entende o que nós falamos, não ouve o que nós falamos. Ou talvez um filho, talvez um familiar, a esposa, o esposo. E aí nós podemos ficar nos culpando, nos cobrando. Poxa, eu não sou capaz, eu não estou sendo capaz, eu não estou tendo sabedoria, capacidade de tocar o coração dessa pessoa, de ajudar ela a mudar. Eu tentei, eu ensinei, eu falei, e isso pode trazer um sentimento de fraqueza, de insatisfação, de impotência espiritual. Poxa, eu queria tanto, eu não sou capaz, eu não consigo, já tentei tanto, já prestei meu testemunho, já convidei, já ensinei e não adiantou. Então, lembra de Lamã e Lemuel. Lamã e Lemuel, eles viram um anjo, alguém maior do que você e do que eu, e isso não foi suficiente. Quanto mais Néfile seria suficiente para ajudar eles. Nenhum anjo foi capaz, nem a visão de um anjo que eles tiveram foi capaz de mudar o coração deles. Porque a mudança é verdadeira, a conversão verdadeira, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. E se uma pessoa não abre o seu coração, não importa quem é o mensageiro. Não importa quem é o mensageiro quando o coração está fechado. Não importa. Se é você, se é o próprio profeta aparecendo na frente da pessoa, se ela não estiver com o coração aberto, vai ser como Lamã e Lemuel. Assim que ele virar as costas, eles vão começar a repetir novamente todos os seus murmúrios e reclamações, porque o seu coração não está aberto. Então, essa conversão, ela é pessoal e ela é de dentro para fora. E nós não devemos nos cobrar por aquelas pessoas que talvez não querem nos ouvir, ou porque talvez possamos pensar que nós não estamos agindo da forma correta e por isso não estamos conseguindo ajudar determinadas pessoas. Mas pode ser que o erro não está sendo na mensagem e nem no mensageiro, mas no receptor da mensagem, o coração que não está aberto para receber. Quando o coração não está aberto, não importa qual seja a mensagem, não importa qual seja o mensageiro, ela não vai entrar no coração. Então essa é uma lição importante. Duas lições importantes. Primeiro, experiências espirituais por si só não convertem ninguém. Mas se o mundo pudesse ver as placas do livro de Mórmon, pudesse ter uma fotografia, um vídeo, e as pessoas pudessem ver e passar por uma perícia e ver que realmente é verdadeiro esse vídeo, é verdadeira essa fotografia, realmente são das placas. Então o mundo todo seria convertido e ia entender e ter um testemunho do livro de Mórmon. Não ia.
Não ia. Mas se as pessoas pudessem ver, se a igreja tivesse em Salt Lake uma cópia, né? Uma cópia não, as próprias placas lá guardadas em Salt Lake. E todo mundo que quisesse poderia ir lá visitar sem trazer para casa, apenas olhar. Poderia até tocar nas placas. Daí sim, daí todo mundo ia acreditar. Aí todo mundo ia acreditar, ia ter um testemunho do livro de Mormon. Todo mundo ia ter, com certeza. Não ia ter. Não ia ter. Porque não é isso que converte. Não é isso que vai converter o coração de uma pessoa. Lamã e Lemuel viram um anjo, ouviram um anjo, e mesmo assim não converteram o coração, porque o seu coração não estava preparado. Então é necessário que o coração esteja preparado para que a conversão aconteça e para que uma pessoa possa realmente ser convertida ao Senhor. Essa conversão é de dentro para fora e não de fora para dentro. Toda vez que nós caímos no erro de pensar que a conversão acontece de fora para dentro, nós podemos cometer vários equívocos. Por exemplo, pensar que a nossa mensagem, o nosso discurso, a nossa aula vai ser algo incrível e que ali sim vai tocar o coração das pessoas. Não vai. Uma aula, um discurso maravilhoso, com certeza são muito bons e servem como um adubo para adubar o coração da pessoa. Mas quem faz o preparo, o cultivo da terra do seu próprio coração é a própria pessoa. E é só esse cuidado pessoal dela em cuidar da semente para que dê fruto, para que cresça, é que vai dar a ela um testemunho. Não é algo que pode ser feito de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que lição maravilhosa podemos ter aqui. Não são as visões que convertem, não são as experiências grandiosas, espirituais que convertem as pessoas. Toda vez que nós cometemos esse equívoco de achar que são as experiências grandiosas que convertem, que são as visões que convertem, que são os anjos que convertem, nós estamos sendo equivocados. É o testemunho pessoal de cada pessoa, cada um buscando no seu íntimo, com toda a sua força pessoal, ter um testemunho. É ali que os milagres acontecem, de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, espero que você tenha gostado desse episódio. Muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio, tá? Convido você a seguir nas redes sociais o Caminho do Discipulado, no Instagram, no Telegram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, que você possa ver nossas outras postagens, outros programas, outras séries de vídeos e podcasts com outros assuntos também, e em especial esse que você está aqui ouvindo, né? O Livro de Mormon Comentado. Ouça outros episódios que serão lançados. Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para compartilhar, para comentar, e para mim é muito bom saber que você está aqui também participando e ouvindo. Esses momentos são especiais, tá bom? Um abraço e até mais.